Vamos por partes, traçando uma linha do tempo para que a gente não perca o raciocínio. Há uns meses nós tivemos o caos da Covid em Manaus. Os hospitais ficaram desabastecidos de oxigênio, muitas pessoas morreram com falta de ar e as enfermarias se transformaram em verdadeiras câmaras de asfixia. Passado esse episódio, o senador Randolfo Rodrigues da Rede protocolou um pedido de CPI para investigar o caos em Manaus e a responsabilidade do governo federal. Porque, segundo as informações, a Secretaria de Saúde local avisou o Ministério da Saúde que o oxigênio iria faltar e o Ministério da Saúde não fez absolutamente nada. Ao invés de mandar oxigênio, mandou cloroquina. Para que você tenha uma CPI, é necessário que haja um fato concreto. E em Manaus, nós tivemos um fato concreto. Uma negligência, um problema por parte do governo federal ou não, isso precisa ser investigado, que resultou na morte de pessoas. Então nós temos um fato concreto. O Randolfo Rodrigues conseguiu colher todas as assinaturas necessárias, incluindo a do Major Olímpio, que acabou falecendo depois. O Rodrigo Pacheco sentou em cima dessa CPI, desse pedido, e colocou dentro da gaveta. Passado um tempinho, dois senadores, o Alessandro Vieira de Sergipe, do Cidadania, e o Jorge Cajuru, jornalista, também do Cidadania de Goiás, entraram com mandato de segurança no STF para que essa CPI fosse instaurada. O Barroso acatou o pedido, porque se você tem um fato concreto e você tem assinaturas suficientes, essa CPI precisa começar a correr. E ele deu parecer favorável ao Cajuru, isso na quinta sexta-feira. E aí o que aconteceu? Nós tivemos essa CPI que vai ser votada agora na quarta-feira pelo STF. Ponto. Na quinta, na sexta, o Bolsonaro ficou desesperado. E aí o que aconteceu? Ele começou a atacar o STF, atacou todo mundo, mostrando medo, porque ele, além da CPI, ele está encurralado pelo Congresso por conta do orçamento, que pode transformá-lo, que pode impedi-lo de disputar em 2022 e pode acabar provocando um impeachment por crime de responsabilidade, justamente nas pedaladas do Plano Safra, que culminaram com a saída de Dilma Rousseff em 2016. Só que depois, o Jorge Cajuru, isso no domingo, ele divulgou uma conversa que ele teve com o Bolsonaro falando sobre essa CPI. O Bolsonaro começou a conversar com o Cajuru, uma conversa criminosa e até mesmo conspiratória, porque nós temos dois elementos do poder, um do poder legislativo, um senador da República, e o outro o representante da República, o presidente da República, o poder executivo, tramando contra integrantes do poder judiciário. Integrantes do STF, inclusive o Cajuru começou a falar de impeachment do STF, inclusive de ampliar a CPI da Covid para estados e municípios. Ponto. Essa história de ampliar a CPI para estados e municípios não faz sentido e nem pode ser feita. Primeiro porque a CPI já foi assinada daquela forma. Então, para você ampliar para estados e municípios, primeiro é necessário que você tenha toda a comissão instaurada e aí sim você vota para saber se vai ampliar ou não. O problema é que para você, como eu falei no início do vídeo, instaurar uma CPI, você precisa ter um fato concreto. A CPI do Randolph é para investigar somente o que aconteceu em Manaus. Então você pode, eventualmente, avaliar, analisar as secretarias municipais e estaduais de Manaus e do Amazonas. Mas você não pode, pela CPI que foi instaurada pelo Randolph, que foi solicitada pelo Randolph, você não pode investigar a Prefeitura de Porto Alegre, a Prefeitura de Lajeado, a Prefeitura de Lagartos, no Sergipe. O governo do estado do Mato Grosso do Sul não pode, porque isso não tem nada a ver com o pedido que o Randolph fez. Então o que está acontecendo? Está havendo uma manobra para tentar melar a CPI. Isso é óbvio, há uma conspiração por parte tanto do Bolsonaro quanto do Cajuru para melar essa CPI. O problema que me causa dúvida, e eu ainda não encontrei ninguém que me respondeu isso, e eu estou procurando o dia inteiro uma resposta, é o motivo do Jorge Cajuru primeiro ter protocolado um mandato para a CPI ser instaurada no STF, ou seja, ele trabalhou em favor da CPI, e agora o próprio Cajuru trabalha contra a CPI querendo melá-la. O que aconteceu? Eu não sei, eu tenho uma hipótese. O Cajuru, que o próprio Carlos Andreasa falou e definiu muito bem, é um senador da rede social, um senador de Twitter. E muita da base de apoio do Cajuru, dos eleitores de Cajuru, eles são bolsonaristas. Então o movimento do Cajuru pode ter ferido a sua base de eleitores, os bolsonaristas. E agora, vendo o que aconteceu, teve aquela conversa
que foi uma conversa que há um consenso tanto no Congresso quanto no STF, que aquela conversa foi uma conversa armada tanto pelo Bolsonaro quanto para o Cajuru para ela ser vazada. E o Cajuru faz alguns agrados ao Bolsonaro, o Bolsonaro faz alguns carinhos no Cajuru após o Cajuru mendigar o apoio do Bolsonaro para ficar bem na fita com o presidente. O Bolsonaro hoje pela manhã reclamou que o Cajuru gravou e divulgou a conversa. Então tudo isso ainda está nebuloso. Porque o Cajuru trabalha a favor, agora ele trabalha contra o que fez ele mudar de ideia. Sendo que na quinta-feira, ele disse expressamente numa entrevista, que tem vídeo para o pessoal do antagonista, dizendo que ele era contra a inclusão de prefeitos e governadores. Porque cada Câmara Legislativa local tem que instaurar uma CPI. Então, se na sua cidade querem instaurar uma CPI para a Covid, que os prefeitos, que os vereadores façam isso. Não cabe o governo federal, o legislativo federal, instaurar uma CPI para investigar todas as prefeituras e governos do estado. Isso não faz sentido. Mas o Cajuru mudou de ideia. Então tudo isso é estranho. E eu não consegui ainda encontrar um ponto. Talvez, como eu falei, a minha hipótese é que o Cajuru viu que ele fez uma bobagem com a sua própria base. Pode ser também que tudo isso tenha sido uma grande trama do Bolsonaro com o Cajuru para melar essa CPI. Pode ser? Pode. Se foi, o tiro tem uma grande chance de sair pela culatra. Porque o que aconteceu? Ambos cometeram crimes ali. Eles estão conspirando contra o ministro do STF. E se havia alguma possibilidade do STF prorrogar o prazo para instaurar a CPI ou votar contra a decisão do Barroso, que vai acontecer na próxima quarta-feira, agora as chances ficam menores, porque parece que houve uma conspiração do Legislativo com o Executivo para prejudicar o Judiciário. Muitos bolsonaristas chamaram o Cajuru de traidor pelo fato dele ter divulgado a conversa, o que então causou uma grande confusão. E nós sabemos que a confusão sempre favorece Bolsonaro, porque ele é um agente do caos. Eu não tenho ainda respostas e nem conclusões para toda essa situação, tenho apenas conjecturas. O Cajuru não divulgou todo o áudio. O Bolsonaro falou para divulgar tudo, que ele não tem nada a esconder. O Cajuru disse em entrevista a Bandeirantes que ele cortou algumas partes porque o Bolsonaro falou que ia pegar o Randolfo Rodrigues na porrada. E o Randolfo Rodrigues, ele é baixinho, mirradinho, acho que o Bolsonaro apanha do Randolfo, inclusive. Então não seria uma boa história sair na porrada com o Randolfo Rodrigues, Bolsonaro, porque a gente sabe que você gosta de levar uma coça. Mas enfim, tá muito nebuloso ainda. Possivelmente teremos mais desdobramentos desse assunto. Houve uma grande conspiração do Cajuru junto com o Bolsonaro, isso ficou claro ali naquela conversa. Mas será que o Cajuru quis enganar Bolsonaro? Foi combinado? Isso nós não sabemos. Vamos esperar novas notícias para termos um parecer mais concreto. Enquanto isso, me siga no Twitter, @profileo_oficial, se inscreva no canal e ative também as notificações.